Então, pessoal, hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês aqui a respeito de 5 passagens bíblicas que, infelizmente, a maioria dos cristãos interpreta de maneira errada e equivocada. Mas antes eu quero fazer algumas considerações. Primeiro, se você vê algo aqui no vídeo que você não concorda, eu sugiro que você leia sua Bíblia, que você leia artigos, veja alguns vídeos, tá? Que você estude sobre o assunto e aí você chega aqui e comenta. Segunda coisa, é claro que isso não vai mudar a nossa fé, mas eu acredito que nós não devemos viver na ignorância. E por mais simples que seja, 1 mais 1 é igual a 2, não é igual a 3, não é a 4. Então não venha me dizer aqui que diferença que vai fazer, não tem nada a ver, não tem problema nenhum. Que diferença que faz? Por que você acha que a igreja hoje vive as maiores heresias de todos os tempos? Por que você acha que existe tanta besteira dentro da igreja? Tanta gente pregando coisa que nem sabe, vassoura ungida, rosa ungida, sabonete ungido, tanta besteira, tanta porcaria dentro da igreja. Por que você acha que existem tantas religiões? É só você estudar sobre as religiões, estude sobre o espiritismo, sobre o mormonismo, testemunho de Jeová, os adventistas. Você acha que surgiu da onde? Interpretações erradas da própria Bíblia. Tem nada a ver. Nada a ver. E sem mais delongas, vamos lá. Primeira interpretação. Elias não foi levado por uma carruagem de fogo. Essa aqui é moleza, é mamão com açúcar. Se você pegar lá 2 Reis, no capítulo 2, a gente vai ler o versículo 1 e o versículo 11. Veja lá o que diz. Quando o Senhor estava para tomar Elias ao céu, num redemoinho, Elias partiu de Gilgal com Eliseu. Então aqui a gente já vê a primeira pista. Vamos ler o versículo 11. Indo eles andando e falando, de repente um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Então, meu caro irmão, Elias nunca foi levado por carruagem de fogo, ele foi levado por um redemoinho. Acontece que no culto, e na vigília, e nos eventos, você falar de fogo é algo que os pentecostais e os mais avivados já ficam todos dando tremelique. Porque o pastor fala assim, irmãos, Jesus está aqui na igreja. E as pessoas, amém, amém, eu sei. Só que quando o pastor fala, irmãos, está passando aqui a carruagem de fogo, daí os irmãos já ficam... E já começa a correria, e começa aquele fervo, e atropelando criança, e pisoteando em velho, e o culto vira aquela bagunça. E claro, isso é uma manifestação do Espírito Santo, é uma manifestação do fogo, e o fogo está aqui, e você já sabe o final da história. Segunda interpretação. O ladrão veio para roubar, matar e destruir. Não está falando do diabo. Não, aí já é demais, não. Até aquela ali da carruagem de fogo eu até entendo, mas essa aí não, Trigo, aí não, aí já é pesado demais, cara, aí não. Em João 10, do versículo 1 ao versículo 21, onde tem essa passagem, todo o contexto ali, Jesus ele está falando da relação da ovelha e do pastor, que ele é o bom pastor e que existe também o mau pastor, que ele é bom pastor e dá vida pelas suas ovelhas e cuida das suas ovelhas, mas o mau pastor, o mercenário, ou seja, o líder, o pastor, não está falando do diabo, é aquele que só usurpa as suas ovelhas, que se aproveita, que exige das suas ovelhas, que cobra, mas quando a ovelha precisa, ele vira as costas e some. Então esse é o contexto desse texto. Não está falando ali em momento nenhum sobre o diabo, sobre Satanás. É claro que roubar, matar e destruir também é a função do diabo. Mas dentro desse texto, dentro desse contexto, Jesus está falando do mau pastor, do mau líder e do mercenário, aquele que não se preocupa e não dá vida pelas suas ovelhas. Terceira, não existe arrebatamento secreto. Então, pessoal, esse é um tema bem polêmico, é um tema bem extenso. Eu, inclusive, já estou preparando um vídeo só sobre isso, tá? Só sobre o arrebatamento e a volta de Jesus, mas eu já quero dar uma pincelada aqui para vocês. O pessoal tem costume de dizer que Jesus vai voltar, arrebatar a sua igreja, e de uma hora para outra algumas pessoas vão simplesmente sumir da face da terra, e daí vai haver a grande tribulação, e depois desse tempo de tribulação, Jesus vai voltar novamente para arrebatar as pessoas que ficaram e julgar todas as coisas, e vai ser o fim de todas as coisas. Na verdade, se você for estudar os textos áureos que falam sobre o arrebatamento e volta de Jesus, que são Mateus 24 e 1 Tessalonicenses 4,
você vai ver que a volta de Jesus não tem nada de secreto, muito pelo contrário. Jesus fala que assim como um raio cai no Oriente e se mostra no Ocidente, assim vai ser a volta dele. A volta dele vai ser com seus anjos, com alarido de trombetas, com poder e glória, que todo olho verá, que quando as pessoas virem Jesus voltando nessa glória, as nações se lamentarão. Então esqueça essa ideia de que Jesus vai voltar e vai arrebatar as pessoas e depois vai voltar novamente. Estude sobre esse assunto, veja vídeos, artigos, que você vai ver que a volta de Jesus não tem nada de secreto. Quarta, Paulo não caiu do cavalo. Essa aqui é muito legal, cara. As pessoas dizem que Paulo estava indo até Damasco e de repente vem a glória do Senhor e toma a vida de Paulo e Paulo cai do cavalo. Na verdade, a palavra diz que Paulo cai por terra. Quer ver? Eu vou ler para vocês aqui, ó, Atos 9, o versículo 3 e 4. Saca só. Aproximando-se ele de Damasco, na sua viagem, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E, caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Então, para você ver o quão perigoso é as interpretações erradas da Bíblia, que existe um historiador ateu, né, Leandro Carnal, que ele diz o seguinte, que Paulo estava viajando no seu cavalo e de repente ele sofre um mal súbito, cai do cavalo, bate a cabeça, sofre um coágulo no cérebro. Com esse coágulo ele fica cego 3 dias e após o seu cérebro ser curado, o seu coágulo ser curado, ele volta a enxergar. Então, para você ver quão perigoso é as interpretações erradas da Bíblia. Então, Paulo não caiu do cavalo, Paulo caiu por terra. Lógico, a gente pode fazer conjecturas que ele podia estar viajando a cavalo e ele caiu do cavalo. Mas você pode fazer uma conjectura desde que não cometa uma heresia. E a quinta e última é: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, se você for estudar o contexto dessa passagem, está lá em Filipenses 4, a partir do versículo 10. O que acontece? Paulo ali, ele estava se regozijando, ele estava alegre, porque as pessoas tinham lembrado dele. Mas ele não estava fazendo isso por necessidade, porque ele sabia ter em fartura e sabia passar fome. Ele sabia ter em abundância e sabia também padecer necessidade. Então, em todas as coisas ele podia naquele que fortalecia ele. Que coisas? Passar fome, né? Ter escassez, mas também ter fartura, ter abundância. Aí as pessoas pegam esse texto e usa como um amuleto. Daí ela vai lá fazer o vestibular. Ela vai lá e fala assim: eu vou fazer o vestibular e eu vou passar, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu vou fazer carteira de motorista e vou passar, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. O contexto não tem nada a ver com isso. Paulo estava falando que ele podia todas as coisas. Passar fome e ter abundância naquele que fortalecia ele. Que Deus sustentava ele na fartura e na escassez. Esse é o contexto do texto. Então, pessoal, eram essas 5 interpretações aí que eu queria deixar para vocês, né? Quero ver se depois eu faço outro com mais interpretações, porque tem muita coisa aí. Mas espero que vocês tenham gostado, que tenha sido útil na vida de vocês. E até a próxima. Fiquem com Deus aí. Um abraço. Tchau!